Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje na minha leitura da Bíblia King James atualizada farei a leitura da introdução ao livro de Esdras. Na minha última leitura li as introduções de 1º e 2º Crônicas, agora Esdras. Autoria. O livro, intitulado com o nome de seu principal personagem, formava originalmente uma só obra com crônicas dos reis e Neemias, como aparecem nos manuscritos hebraicos mais antigos. O famoso historiador Flávio Joséfo, que viveu entre 37 e 100 d.C., bem como o próprio Talmud, o mais respeitado e tradicional comentário rabínico das escrituras, referem-se ao livro de Esdras, mas não a um livro de Neemias à parte. Os manuscritos mais antigos da Septuaginta, a LXX, a mais antiga tradução do Antigo Testamento para o idioma grego, igualmente apresentam Esdras e Neemias como uma só obra literária. Orígenes, egípcio e de Alexandria, cristão filósofo, foi o primeiro teólogo e comentarista a fazer separação entre os dois livros, denominando-os primeiro Esdras e segundo Esdras. Na Vulgata Latina, a primeira tradução da Bíblia para o latim, a partir dos manuscritos em hebraico, aramaico e grego e não da Septuaginta, seu principal biblista e tradutor, Jerônimo, chamou Neemias, o segundo livro de Esdras, e o livro apócrifo de 1º Esdras e 3º Esdras. As traduções em inglês empreendidas por Wycliffe e por Coverdale também dividiam o livro de Esdras em volume 1 e volume 2. A tradução realizada por 50 eruditos das principais universidades inglesas, sob a liderança do rei Tiago ou King James, em 1611, passou a usar os títulos Esdras e Neemias, como aparece em todas as versões da Bíblia em língua portuguesa na atualidade. Essa mesma divisão apareceu pela primeira vez no manuscrito hebraico em 1448 e, da mesma forma, passou para as sucessivas edições da Bíblia hebraica. Propósitos. De acordo com a opinião da maior parte dos historiadores bíblicos e do entendimento crítico tradicional, Esdras chegou a Jerusalém no 7º ano de Artaxerxes I, seguido por Neemias, que chegou no 20º ano durante o governo do mesmo rei. O livro registra o cumprimento da promessa divina de restaurar o povo de Israel em sua terra depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Isto foi conseguido por intermédio da cooperação de 3 imperadores persas, Ciro, Dario e Artaxerxes, bem como grandes homens de Deus e líderes judeus como Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias e Esdras. Ciro conquistou a importante cidade da Babilônia em 539 a.C., no mês de outubro e, de acordo com a sua política de promover o retorno dos povos subjugados às suas terras de origem, promulgou, em 538 a.C., um decreto autorizando os judeus a voltarem para reconstruir a cidade completamente destruída de Jerusalém. Cerca de 50.000 pessoas voltaram à Cidade Santa, sob a liderança de Zorobabel, lançando em pouco tempo os alicerces do templo, que, contudo, só chegaria a ser terminado em 515, no reinado de Dario. Esdras 1 a 6 descreve estes acontecimentos. Os capítulos 7 a 10 narram o emocionante retorno de Esdras a Jerusalém, sob a permissão e o favor do rei Artaxerxes, a fim de ajudar a trazer um reavivamento espiritual ao seu povo. Os reis persas que se envolveram nesse evento histórico foram Ciro, Cambises, Esmerdes, Dario I, Xerxes I ou Assuero, Artaxerxes I e Dario II. Fatos mencionados nos livros de Ageu, Zacarias, Ester, Malaquias e Neemias. Os livros de Esdras e Neemias foram escritos numa forma de hebraico bíblico antigo, excetuando-se Esdras 4, 8 a 6, 18 e 7, 12 a 26. Escritos em aramaico, historicamente mais recente e o mesmo vigente na época de Cristo, uma espécie de idioma internacional do período persa. Desses 67 versículos em aramaico, 52 fazem parte de registros ou cartas. Segundo pode-se compreender, Esdras achou esses documentos em aramaico e os copiou, encaixando versículos conectivos também em aramaico. Data da primeira publicação. Ainda que diversos biblistas e pesquisadores datem este livro por volta do ano 330 a.C., suas semelhanças linguísticas com os papiros aramaicos
da comunidade judaica de Elefantina, no Egito, datados do 5º século a.C., apontam para uma data mais antiga, durante a vida de Esdras, contemporâneo de Neemias. É bem possível que Esdras tenha concluído a redação do livro em 456 a.C., quando ocorreram os eventos registrados no capítulo 10, 17 a 44 e o ano de 444 a.C. Essa daqui então foi a leitura da introdução ao livro de Esdras, hoje lendo a Bíblia King James atualizada. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até no próximo vídeo.